Bertold Brecht. A vida de Galileu. Parte 4. Galileu trocou a República de Veneza pela corte florentina, cujos sábios não dão crédito às suas descobertas feitas pelo telescópio. O que é velho diz: fui, sou, serei assim. O que é novo diz: caía fora o que é ruim. Casa de Galileu em Florença. Dona Sarti arruma o quarto de estudos de Galileu para a chegada dos estudantes. O seu filho, Andrea, sentado, arruma os mapas estelares. Dona Sarti, desde que chegamos a esta decantada Florença, os salamaleques e a puxação não param mais. A cidade inteira desfila diante desse canudo, e quem limpa o chão depois sou eu. E não vai adiantar nada. Se essas descobertas prestassem, os padres seriam os primeiros a reconhecer. Eu passei 4 anos trabalhando em casa de Monsenhor Filippo, e não acabei de limpar a biblioteca dele toda. Eram livros de couro até o teto, livros que não eram de poesia. O bom Monsenhor tinha 1 quilo de hemorroidas, de tanto ficar sentado por causa da ciência, e um homem assim não havia de saber. E essa grande visita de hoje vai ser um fiasco, de modo que amanhã, para variar, não tenho coragem de olhar o leiteiro na cara. Eu é que estava certa quando disse que ele devia preparar um bom jantar, oferecer um bom pedaço de carneiro, antes de mostrar o telescópio. Mas não. Ela imita Galileu. O que eu vou mostrar a eles é melhor. Batem a porta, embaixo. Dona Sarti olha pela fresta da janela. Meu Deus, o grão-duque já chegou. E Galileu ainda está na universidade. Desce a escada correndo, e faz entrar o grão-duque de Toscana, Cosmo de Médicis, seguido pelo mestre-sala e por 2 damas de companhia. Cosmo, eu quero ver o telescópio. O mestre-sala, Vossa Alteza há de ter paciência, até que o senhor Galileu volte da universidade com os outros senhores. Voltando-se para Dona Sarti, o senhor Galileu quer que os astrônomos examinem as estrelas que ele descobriu e batizou de Mediceias. Cosmo, eles não acreditam no telescópio nem um pouco. Onde é que está? Dona Sarti, lá em cima, no quarto de estudo. O menino balança a cabeça, olha a escada e, quando Dona Sarti faz que sim, sobe correndo. O mestre-sala, um homem muito velho, Alteza. Volta-se para Dona Sarti, a senhora acha necessário subir? Eu estou aqui só, porque o preceptor está de cama. Dona Sarti, deixe, não vai acontecer nada ao jovem senhor. O meu menino está lá em cima. Cosmo entrando, boa noite. Os meninos se inclinam cerimoniosamente. Pausa. Andrea volta ao seu trabalho. Andrea, muito semelhante ao seu professor, isto aqui parece a casa da sogra. Cosmo, muita visita. Andrea, mexem em tudo, arregalam o olho e não pescam nada. Cosmo, eu entendo. É esse, uma aponta para o telescópio. Andrea, é esse. Mas não é para botar o dedo. Cosmo, e isso, o que é? Aponta para o modelo do sistema de Ptolomeu. Andrea, esse é o ptolomaico. Cosmo, ele mostra o movimento do Sol, não é? Andrea, é o que dizem. Cosmo senta-se numa cadeira e põe o modelo sobre as pernas. Hoje eu saí mais cedo porque o meu professor está resfriado. E gostoso este lugar. Andrea, andando para baixo e para cima, inquieto e incerto, examina outro menino com olhar desconfiado. Finalmente, incapaz de resistir à tentação, pesca um modelo copernicano que está detrás dos mapas, mas na verdade é assim. Cosmo, o que é assim? Andrea, apontando o modelo nas mãos de Cosmo, dizem que é assim, mas, apontando para o seu, é assim é que é. A Terra gira em torno do Sol, o senhor compreende? Cosmo, você acha mesmo? Andrea, está provado. Cosmo, não diga. Eu quero saber por que não me deixam mais ver o velho. Ontem ele ainda apareceu para o jantar. Andrea, o senhor parece que não acredita, hein? Cosmo, como não? Acredito sim. Andrea, indicando subitamente o modelo sobre os joelhos de Cosmo, DK, nem esse você entende. Cosmo, mas você não precisa dos dois. Andrea, DK, isso não é brincadeira para criança.
Cosmo, eu devolvo, mas você devia ser um pouco mais educado, sabe? Andrea, educado, você é um bobo, IDK, senão vai terça-feira. Cosmo, tire a mão, viu? Começam a brigar e logo rolam no chão. Andrea, você vai ver como se trata um modelo. Pede água. Cosmo, partiu no meio. Você está me torcendo a mão. Andrea, você vai ver quem tem razão e quem não tem. Diz que ele. Gira, senão eu bato. Cosmo, não digo. Pai, seu estúpido. Você vai aprender a ser bem educado. Andrea, estúpido. Quem é estúpido? Lutam silenciosamente. Embaixo, entram Galileu e alguns professores da universidade. Atrás deles, Federzoni. O mestre-sala, meus senhores, um leve mal-estar impediu o preceptor de Sua Alteza, Senhor Surri, de acompanhar Sua Alteza até aqui. O teólogo, eu espero que não seja grave. O mestre-sala, não é grave. Galileu desapontado, Sua Alteza não veio. O mestre-sala, Sua Alteza subiu. Não se prendam, senhores. A corte está ansiosíssima, esperando a opinião da ilustre universidade a respeito do extraordinário instrumento do senhor Galileu e das suas maravilhosas estrelas novas. Sobem. Os meninos, caídos no chão, ficam quietos. Ouviram o barulho. Cosmo, chegaram. Deixe eu levantar. Levantam depressa. Os senhores enquanto sobem. Não, está tudo perfeitamente bem. A epidemia na cidade velha não é de peste. A faculdade de medicina excluiu essa hipótese. Com o frio que está fazendo, os miasmas não resistiriam. O pior desses casos é sempre o pânico. Não há nada além de resfriados, que são comuns nesta estação do ano. Não há dúvida possível, tudo perfeitamente bem. Saudações no primeiro andar. Gat.it.fpt Alteza, tenho a felicidade de trazer novas à vossa presença e aos senhores de vossa universidade. Cosmo faz curvaturas muito formais para todos os lados, também para Andrea. O teólogo vendo no chão modelo ptolomaico partido, parece que aqui há alguma coisa quebrada. Cosmo abaixa-se rapidamente e apanha um modelo, que entrega a Andrea com gesto cortês. Enquanto isso, disfarçando, Galileu dá sumiço no outro modelo. Galileu junto ao telescópio, como Vossa Alteza certamente sabe, já faz algum tempo que nós, astrônomos, encontramos grandes dificuldades em nossos cálculos. Nós nos baseamos num sistema muito antigo, que está de acordo com a filosofia, mas infelizmente não parece estar de acordo com os fatos. Segundo esse velho sistema, o ptolomaico, supõe-se que o movimento das estrelas seja muito complicado. O planeta Vênus, por exemplo, descreve um movimento do tipo seguinte. Galileu desenha no quadro o trajeto epicíclico de Vênus, de acordo com a suposição ptolomaica. Mas, mesmo admitindo esses movimentos complicados, não somos capazes de calcular com precisão a posição futura das estrelas. Não as encontramos no lugar em que deveriam estar. E, além disso, há movimentos no céu para os quais o sistema ptolomaico não tem explicação alguma. Parece-me que algumas estrelas pequenas, descobertas por mim, descrevem esse tipo de movimento à volta do planeta Júpiter. Se os senhores estiverem de acordo, poderíamos começar examinando os satélites de Júpiter, as estrelas médiceias. Andrea indicando a banqueta diante do telescópio. É favor sentar aqui. O filósofo, muito obrigado, meu filho. Mas há o receio que isso tudo não seja tão simples. Senhor Galileu, antes de aplicarmos o seu famoso telescópio, gostaríamos de ter o prazer de uma disputa. Assunto: é possível que tais planetas existam? O matemático, uma disputa formal. Galileu, eu achava mais simples os senhores olharem pelo telescópio para terem certeza. Andrea, aqui, por favor. O matemático, claro. O senhor naturalmente sabe que segundo a concepção dos antigos não é possível uma estrela que gira em volta de um centro que não seja a Terra, assim como não é possível uma estrela sem suporte no céu. Galileu, sei.
O filósofo, e mesmo sem considerar a possibilidade de tais estrelas, que ao nosso matemático, faz uma mesura em sua direção, parece duvidosa. Eu gostaria de perguntar com toda a modéstia e como filósofo: seriam necessárias tais estrelas? Aristóteles, Divine Universum. Galileu: se for possível, eu preferia que continuássemos na língua comum. O meu colega, o Sr. Federzoni, não entende o latim. O filósofo: é importante que ele nos entenda. Galileu: o filósofo: o senhor me perdoe, pensei que ele fosse operário, um polidor de lentes. Andrea: o senhor Federzoni é polidor de lentes e é um estudioso. O filósofo: obrigado, meu filho. Se o senhor Federzoni insiste. Galileu: sou eu quem insiste. O filósofo: o argumento perderá em brilho, mas a casa é sua. Universo do divino Aristóteles, com as suas esferas misticamente musicais e as suas abóbadas de cristal e os movimentos circulares de seus corpos e o ângulo oblíquo do trajeto solar e os mistérios da tabela dos satélites e a riqueza estelar do catálogo da calota austral e a arquitetura iluminada do globo celeste, forma uma construção de tal ordem e beleza, que deveríamos hesitar muito antes de perturbar essa harmonia. Galileu: Vossa Alteza não quer ver as impossíveis e desnecessárias estrelas através deste telescópio. O matemático: não seria o caso de dizer que é duvidoso um telescópio no qual se vê o que não pode existir. Galileu: o que o senhor quer dizer? O matemático: seria tão mais proveitoso, senhor Galileu, se o senhor nos desse as suas razões, as razões que o movem quando supõe que na esfera mais alta do céu imutável as estrelas possam mover-se e flutuar livremente. O filósofo: razões, senhor Galileu, razões. Galileu: as razões. Mas se os olhos e as minhas anotações mostram o fenômeno. Meu senhor, a disputa está perdendo o sentido. O matemático: se houvesse a certeza de que o senhor não se irritaria mais ainda, seria possível dizer que o que está no seu tubo e o que está no céu são coisas diferentes. O filósofo: é impossível exprimir esse pensamento de maneira mais cortês. Federzoni: o senhor acha que as estrelas mediceias estão pintadas nas lentes? Galileu: o senhor está me acusando de fraude. O filósofo: mas de maneira alguma. Em presença de Sua Alteza o matemático, o seu instrumento, não sei se o chamo de seu filho, ou de filho adotivo, é extremamente engenhoso, quanto a isso não há dúvida. O filósofo: e estamos inteiramente convencidos, senhor Galileu, de que nem o senhor nem ninguém ousaria dar o nome egrégio da casa reinante a uma estrela cuja existência não estivesse acima de qualquer dúvida. Todos se inclinam profundamente diante do grão-duque. Cosmo pergunta às damas de companhia: aconteceu alguma coisa com as minhas estrelas? A mais velha das damas: ao grão-duque não aconteceu nada às estrelas de Vossa Alteza. O que estes senhores querem saber é se elas existem de fato. Pausa. A mais jovem: dizem que esse instrumento mostra até os dentes da ursa maior. Federzoni: mostra também as partes do touro. Galileu: meus senhores, vamos ou não vamos olhar? O filósofo: claro, claro. O matemático: claro. Pausa. De repente, Andrea faz meia volta e a passo rígido atravessa o quarto inteiro para sair. Dá de encontro com a mãe, que o segura. Dona Sarti: o que foi? Andrea: eles são burros. Livra o braço e sai correndo. O filósofo: pobre criança. O mestre Sala: Alteza, meus senhores, peço recordar que em menos de uma hora terá início o baile da corte. O matemático: enfim, que adianta estar sobre ovos? Mais cedo ou mais tarde, o senhor Galileu se habituará aos fatos. A esfera de cristal seria furada pelos planetas de Júpiter. É simplíssimo. Federzoni: o senhor não vai acreditar, mas não existem as esferas de cristal. O filósofo: existem, qualquer manual ensina isso, meu rapaz. Federzoni: nesse caso, é preciso escrever manuais novos. O filósofo: Alteza, o meu ilustre colega e eu nos apoiamos em nada menos que a autoridade do divino Aristóteles ele mesmo.
Galileu quase submisso: meus senhores, a fé na autoridade de Aristóteles é uma coisa, e os fatos, que são tangíveis, são outra. Os senhores dizem que segundo Aristóteles há esferas de cristal lá no alto, e que, portanto, há movimentos que não são possíveis, porque as estrelas seriam obrigadas a quebrar as esferas. Mas se os senhores puderem constatar esses movimentos, isso não indicaria aos senhores que essas esferas de cristal não existem. Meus senhores, eu lhes peço com toda a humildade que acreditem nos seus olhos. O matemático, meu caro Galileu, por mais antiquado que pareça ao senhor, eu ainda tenho o hábito de ler Aristóteles, e lhe garanto que acredito nos meus olhos quando leio. Galileu, eu me acostumei a ver como os senhores de todas as faculdades fecham os olhos a todos os fatos, fazendo de conta que não houve nada. Eu mostro as minhas observações e eles sorriem, eu ofereço o meu telescópio para que vejam, e eles citam Aristóteles. Federzoni, Aristóteles não tinha telescópio. O matemático, é claro que não, é claro que não. O filósofo enfático, se a intenção aqui é de sujar Aristóteles, uma autoridade aceita não só pela totalidade da ciência antiga, como também pelos grandes padres da Igreja, quer me parecer supérfluo prosseguir nesta discussão. Eu recuso discussões que não tenham objetivo concreto. Para mim, chega. Galileu, a verdade é filha do tempo e não da autoridade. A nossa ignorância é infinita, vamos reduzi-la de 1 centímetro. De que vale ser tão esperto agora que finalmente poderíamos ser ao menos um pouco menos estúpidos. Eu tive a felicidade inimaginável de encontrar um instrumento novo, que permite examinar mais de perto, não muito, uma franja do universo. Os senhores deveriam aproveitar. O filósofo, Alteza, minhas senhoras e meus senhores, o que eu me pergunto é aonde iremos chegar. Galileu, pelo que eu entendo, como cientistas não temos que perguntar aonde a verdade nos leva. O filósofo furioso, a verdade, senhor Galileu, pode levar a muitas partes. Galileu, Alteza. Nestas noites, na Itália inteira, há telescópios voltados para o céu. As luas de Júpiter não barateiam o leite. Mas nunca foram vistas, e agora existem. O homem da rua conclui que poderiam existir muitas outras coisas também, se ele olhasse melhor. Vossa Alteza deve confirmá-lo. Se a Itália está atenta, não é por causa do movimento de algumas estrelas distantes, mas pela notícia de que as doutrinas ditas inabaláveis estão abaladas, e qualquer um sabe que o número delas é grande demais. Meus senhores, não vamos defender doutrinas abaladas. Federzoni, são os professores que deveriam derrubá-las. O filósofo, eu preferia que o seu ajudante não desse conselhos numa disputa científica. Galileu Alteza. O meu ofício no grande arsenal de Veneza fazia que eu diariamente estivesse com desenhistas, construtores e ferramenteiros. Não foi pouca coisa o que aprendi com essa gente. Eles não têm leitura e confiam no testemunho de seus 5 sentidos. O testemunho os leve para onde for, geralmente eles não têm medo. O filósofo, Galileu, como os nossos marinheiros, que há 100 anos deixavam as nossas costas sem saber a que costas chegariam, se é que existiam outras costas. Parece que hoje, para encontrar a sublime curiosidade que fez a glória verdadeira da velha Grécia, só indo aos estaleiros. O filósofo, por tudo o que ouvimos aqui, eu não tenho dúvida de que o senhor Galileu vai fazer admiradores no estaleiro. O mestre Sala Alteza, estou desolado, mas esta conversação extraordinariamente instrutiva se estendeu um pouco demais. Sua Alteza precisa repousar um pouco antes do baile da corte. É um sinal seu, o grão ao que se inclina diante de Galileu. Séquito se prepara rapidamente para partir. Dona Sarti barra o caminho do grão-duque e oferece um prato de doces, uma rosquinha, Alteza. A mais velha das damas de companhia leva o grão-duque para fora. Galileu correndo atrás deles, mas bastava que os senhores olhassem pelo instrumento. O mestre Sala Sua Alteza não deixará de submeter essas afirmações à consideração de nosso maior astrônomo vivo, o padre Cristóvão Clávio, astrônomo-chefe do Colégio Papal, em Roma. Parte 5.
Nem a peste intimida Galileu, que prossegue em suas pesquisas. Quarto de estudos de Galileu, em Florença. É madrugada. Galileu, com as suas anotações, olha pelo telescópio. Entra Virgínia, com uma bolsa de viagem. Galileu, Virgínia. Aconteceu alguma coisa? Virgínia, o convento fechou, tivemos que voltar correndo. Em Arcetri apareceram 5 casos de peste. Galileu chama Sarti. Virgínia, a rua do mercado foi trancada esta noite. Na cidade velha, dizem que há 2 mortos, e 3 doentes estão morrendo no hospital. Galileu, para variar, esconderam tudo, até não ter mais jeito. Dona Sarti entrando, o que você está fazendo aqui? Virgínia, é a peste. Dona Sarti, meu Deus. Vou arrumar as coisas. Senta-se. Galileu, a senhora não vai arrumar nada. Pegue Virgínia e Andréa. Eu vou buscar as minhas anotações. Vai apressado até a sua mesa e cata os papéis desordenadamente. Dona Sarti veste um capote em Andréa, que chegou correndo, e arranja um pouco de comida e roupa de cama. Entra um lacaio, da corte. O lacaio, por motivo da doença que reina, Sua Alteza abandonou a cidade em direção a Bolonha. Insistiu, entretanto, que também o senhor Galileu tivesse oportunidade de salvar-se. A Calessa estará diante da porta em 2 minutos. Dona Sarti, a Virgínia e a Andréa, você saiam já. Aqui, leve isso, aqui. Andréa, mas por quê? Se você não disser por quê, eu não vou. Dona Sarti, é a peste, meu filho. Virgínia, vamos esperar o meu pai. Dona Sarti, seu Galileu, o senhor está pronto? Galileu, embrulhando o telescópio na toalha de mesa, põe a Virgínia e Andréa na Calessa. Eu vou num minuto. Virgínia, não senhor, sem você nós não vamos. Você não vai acabar, nunca, se for embrulhar os seus livros. Dona Sarti, o carro está aí. Galileu, Virgínia, seja razoável. Se vocês não andam, logo o cocheiro vai embora. A peste não é brincadeira. Virgínia protestando, enquanto Dona Sarti a leva para fora com Andréa. A senhora ajude a carregar os livros, senão ele não vem. Dona Sarti chama da porta, seu Galileu. O cocheiro diz que não espera. Galileu, Dona Sarti, para mim talvez não seja o caso. Está tudo em desordem. A senhora sabe, observações de 3 meses, que vão para o lixo se eu não as continuar por mais 1 ou 2 noites. E a epidemia está em toda parte. Dona Sarti, seu Galileu. Venha já comigo. Você está maluco. Galileu, a senhora precisa ir com Virgínia e Andréa. Eu vou depois. Dona Sarti, daqui a 1 hora não sai mais ninguém daqui. Você precisa vir. Ouve. Ele está saindo. Eu vou segurá-lo. Sai. Galileu anda para baixo e para cima. Dona Sarti volta muito pálida, sem a trouxa. Galileu, o que a senhora está esperando? A senhora quer perder o carro com as crianças. Dona Sarti, já foram. Precisaram segurar Virgínia. Em Bolonha, cuidam das crianças. Mas quem daria de comer ao senhor? Galileu, você está maluca? Ficar na cidade para cozinhar. Segura, nas mãos dos seus mapas. A senhora, Dona Sarti, não pense que estou doido. Eu não posso abandonar essas observações. Tenho inimigos poderosos e preciso acumular provas para certas afirmações. Dona Sarti, o senhor não precisa se desculpar. Mas razoável, não é? Diante da casa de Galileu, em Florença. Galileu sai à porta e olha para a rua. Passam 2 freiras. Galileu dirige-se a elas. As irmãs sabem me dizer onde compro leite. Hoje cedo a mulher do leite não veio, e minha governanta desapareceu. Uma freira, mercearia aberta, agora, só na Cidade Baixa. Outra freira, o senhor saiu daí de dentro? Galileu faz que sim. Essa é aquela rua. Há 2 freiras fazem o sinal da cruz, murmuram uma Ave Maria e fogem. Passa um homem. Galileu dirige-se a ele. O senhor não é padeiro aqui de casa. Homem confirma.
o senhor viu minha governanta? Ela deve ter saído ontem à noite. Hoje cedo ela não estava mais. O homem sacode a cabeça. Em frente, abre-se uma janela e aparece uma mulher. A mulher. Gramas/Tenifo, corra, que essa casa está empestada. Galileu, a senhora sabe alguma coisa de minha governanta? A mulher. A sua governanta caiu prostrada, lá no fim da rua. Ela devia estar sabendo. Foi por isso que saiu. Quis descaso pelo semelhante. Bate a janela violentamente. Crianças descem a rua. Quando vem Galileu, fogem gritando. Galileu se volta, e aparecem 2 soldados inteiramente encouraçados. Os soldados, volte para dentro de casa. Usam lanças longas que empurram Galileu para dentro da casa. Atravancam a porta, atrás dele. Galileu na janela, vocês sabem dizer o que aconteceu com a mulher? Os soldados, vai tudo para o confinamento. A mulher reaparece na janela, a rua inteira, aí para baixo, está empestada. Por que vocês não trancam? Os soldados fecham a rua com uma corda. A mulher, mas não assim, vocês estão fechando a minha casa. Não, fechem, aqui não há ninguém doente. Parem. Parem. Mas, vocês não estão vendo? Meu marido está na cidade, ele não vai poder entrar. Seus animais. Ouvem-se os seus soluços e gritos dentro da casa. Os soldados saem. Noutra janela aparece uma velha. Galileu, alguma coisa deve estar queimando lá para trás. A velha. Quando há alarme de peste, eles não apagam mais o fogo. Só pensam na peste. Galileu, tal pai, tal filho. É o sistema de governo deles. Eles cortam a gente como se fôssemos o galho doente de uma figueira que não dá mais fruto. A velha, o senhor é injusto. O que é que eles vão fazer? Galileu, a senhora está sozinha. A velha, estou. Meu filho me mandou um recado. Graças a Deus, ele soube ontem que havia gente morrendo na rua e não voltou mais para casa. Essa noite, foram 11 casas aqui no bairro. Galileu, estou com remorso de não ter mandado embora a minha governanta a tempo. Eu tinha um trabalho urgente, mas ela não tinha razão para ficar. A velha nós não podemos ir embora. Com quem nós íamos ficar? O senhor não precisa ter remorso. Ela saiu hoje cedo, às 7, eu vi. Ela estava doente, tanto que fez uma volta grande quando me viu na porta, apanhando pão. Acho que ela não queria que fechassem a sua casa. Mas eles acabam descobrindo. Ouve-se um ruído de matracas. Galileu, que é isso? A velha, eles estão fazendo barulho para ver se afugentam os miasmas da peste. Galileu dá uma gargalhada. A velha, o senhor ainda é capaz de rir. Um homem vem descendo a rua e percebe, pela corda, que a rua está fechada. Galileu, olá, amigo. Eu estou trancando aqui, e não há o que comer. O homem já fugiu. Galileu, mas vocês não podem deixar a gente morrer de fome. Ei! Ei! A velha, quem sabe eles trazem alguma coisa. Se não, o senhor, espere até a noite que eu deixo um jarro de leite na sua porta, se o senhor não tiver medo. Galileu, ei! Ei! Mas eles têm que ouvir. De repente aparece Andréa ao pé da corda, com a cara chorosa. Galileu, Andréa. Como é que você está aqui? Andréa, eu já estive aqui de manhã. Eu bati na porta, mas o senhor não abriu. Me disseram que... Galileu, mas você não foi embora na Caleça? Andréa, fui. Mas eu fugi no caminho. Virgínia continuou. Eu não posso entrar. A velha, não pode. Você vai para o convento das Ursulinas. Talvez a sua mãe também esteja lá. Andréa, eu já fui. Mas não cheguei perto dela, não deixaram. Ela está muito doente. Galileu, você andou tudo isso. Faz 3 dias que você viajou. Andréa, eu levei muito tempo, não fique bravo comigo. Da primeira vez eles me pegaram. Galileu desamparado, agora não chore mais. Descobri várias coisas nesses dias. Você quer que eu conte? Andréa, faz que
Sim, soluçando. Preste atenção, senão você não entende. Você, lembra que eu lhe mostrei o planeta Vênus? Não preste atenção no barulho, isso não é nada. Você lembra? Você sabe o que eu descobri? Ele é como a Lua. Ele aparece como crescente como hemisfério, eu vi. O que você acha disso? Eu lhe mostro tudo, com uma esfera e uma luz. Isso prova que também esse planeta não tem luz própria. Ele descreve um círculo simples em volta do Sol, não é extraordinário. Andrea soluçando, não há dúvida, isso é um fato. Galileu baixo, eu não pedi que ela ficasse. Andrea se cala. Galileu, mas é claro que, se eu não tivesse ficado, isso não teria acontecido. Andrea, agora eles vão ser obrigados a acreditar no Senhor. Galileu, agora eu reuni todas as provas. Sabe, quando passar isso, aqui, vou para Roma, e daí eles vão ver. 2 homens, inteiramente encapotados, descem a rua. Trazem baldes e longas varas. Com as varas, entregam pão a Galileu e a velha, que estão na janela. A velha lá do outro lado tem uma mulher com 3 crianças. Levem qualquer coisa até lá. Galileu, mas eu não tenho o que beber. A casa está sem água. Os 2 dão de ombros. Vocês voltam amanhã? Um dos homens com voz abafada pelo pano que traz sobre a boca. Hoje ninguém sabe o que será amanhã. Galileu, se vocês voltarem, será que me passam também um livrinho que eu preciso para o meu trabalho? O homem com um riso surdo, que diferença faz um livro numa hora dessas? Esse pão já é muita sorte. Galileu, o menino ali, o meu aluno, vai trazer o livro, de modo que é só me passar. Andrea, é a tabela da rotação de Mercúrio, que eu perdi. Você vai à escola e pega para mim. Os 2 homens já passaram adiante. Andrea, pego, seu Galileu. Eu vou buscar. Sai. Também Galileu desaparece. A velha sai da casa em frente e deixa um jarro à porta de Galileu. Parte 6. 1616. O Collegium Romanum, Instituto de Pesquisa do Vaticano, confirma as descobertas de Galileu. Viu-se o que é raro se ver. Um professor que quer aprender. Clávio, servo de Deus, deu razão a Galileu. Salão do Collegium Romanum, em Roma. É noite. Altos prelados, monges estudiosos, formando grupos. Galileu fica à parte, sozinho. Reina grande animação. Antes do começo da cena, ouvem-se gargalhadas. Um prelado gordo segurando a barriga de tanto rir. Burrice. Oh, burrice. Eu queria saber em que é que as criaturas não acreditam. Um estudioso, por exemplo, em que Monsenhor sinta uma repugnância invencível pela boa mesa. O prelado gordo, acreditam. Só não acreditam no que é razoável. Duvidam que exista o diabo. Mas que a terra role como um seixo na sarjeta, isso eles acreditam. Sancta. Simplicitas. Um monge fazendo de conta, ui, a terra está virando muito, estou tonto. O Senhor permite que me segure no Senhor, professor? Faz como se vacilasse e se dependura no erudito. O erudito entrando no jogo, a terrinha amiga hoje está inteiramente bêbada. Dependura-se num terceiro. O monge, segurem. Nós vamos cair do estribo. Eu estou dizendo para segurar. O segundo estudioso, Vênus já está toda torta. Socorro! Metade da bunda dela já desapareceu. Forma-se um bolo de padres que, entre gargalhadas, fazem como quem se agarra ao barco em meio da tempestade. Um segundo monge, tomara que eu não caia em cima da lua. Meus irmãos, dizem que as montanhas lunares são horrivelmente pontudas. O primeiro estudioso, firme o pé no chão e aguente. O primeiro monge, e não olhem para baixo. Eu sofro de tontura. O prelado gordo propositalmente em direção a Galileu. Não é possível, um tonto no Collegium Romanum. Grandes risadas. Pela porta de trás, entram 2 astrônomos do Collegium. Silêncio. Um monge, vocês ainda estão estudando o caso. Isso é um escândalo. Um dos astrônomos furioso, nós, não. O segundo astrônomo, aonde vamos parar? Eu não entendo, Clávio.
Se fôssemos acreditar em tudo que se disse nestes últimos 50 anos. No ano de 1572, na esfera mais alta, na oitava, na esfera das estrelas fixas, apareceu uma estrela nova, possivelmente mais radiosa e maior que as suas vizinhas. Passa-se 1 ano e meio, ela desaparece, e não resta nada. É razão para duvidar da duração eterna do céu imutável. O filósofo, se nós afrouxamos, eles ainda põem abaixo o nosso céu estrelado. O primeiro astrônomo aonde viemos parar. 5 anos mais tarde, o dinamarquês Tycho Brahe definiu a órbita de um cometa. Começava em cima da Lua, e furava, uma a uma, as esferas de cristal, os suportes materiais do movimento dos corpos celestes. O cometa não encontra resistência, nem a sua luz é desviada. Será razão para duvidar das esferas? O filósofo está fora de questão. Como pode Cristóvão Clavio, o maior astrônomo da Itália e da Igreja, levar a sério uma coisa dessas? O prelado gordo, um escândalo. O primeiro astrônomo, não pode, mas leva. Ele entrou lá dentro e não tira o olho daquele tubo do inferno. O segundo astrônomo Principiis obstal tudo começou porque numa porção de cálculos, a duração do ano solar, a data dos eclipses do Sol e da Lua, a posição dos corpos celestes, nós temos utilizado as tabelas de Copérnico, que é um herege. Um monge, eu pergunto o que é melhor. Ver o eclipse da Lua com 3 dias de atraso ou não ver a salvação eterna jamais. Um monge muito magro avança com uma Bíblia aberta, apontando o dedo fanaticamente para uma passagem. A escritura o que diz? Sol, para quieto sobre Gibeão. E tu, Lua, sobre o vale de Ajalão. Como pôde o Sol parar quieto, se ele não se move, conforme afirmam esses hereges? Será mentira da escritura? O primeiro astrônomo, não, e é por isso que nós vamos embora. O segundo astrônomo, existem fenômenos que embaraçam a astronomia. Mas será necessário que o homem compreenda tudo? Os dois sabem. O monge muito gordo, a pátria do gênero humano, para eles, não difere de uma estrela errante. O homem, os bichos, as plantas e o reino mineral, tudo eles enfiam na mesma carroça, tocada em círculos pelos céus vazios. Terra e céu, para eles, não existem mais. A terra, porque é uma estrela do céu, e o céu, porque é composto de terras. Não há mais diferença entre o alto e o baixo, entre o eterno e o perecível. Que nós perecemos, sabemos bem. Mas o que eles dizem é que também o céu perece. O sol, a lua, as estrelas e nós, todos vivemos sobre a terra, é o que sempre se disse, e é o que está escrito. Mas, de acordo com esses aí, também a terra é uma estrela. Só existem estrelas. Ainda virá o dia em que eles dirão: nem homens nem animais existem, o próprio homem é um animal, só existem animais. O primeiro estudioso, dirigindo-se a Galileu, uma coisa sua caiu no chão: Senhor Galileu. Galileu que tirara o seu seixo do bolso e estivera brincando com ele, até que finalmente caísse, abaixa-se para levantá-lo, para cima, Monsenhor, caiu para cima. O prelado gordo faz meia volta, impudente. Entra um cardeal muito velho, sustentado por um monge. Respeitosamente, os outros abrem alas. O cardeal murro velho, ainda estão lá dentro. Será que eles não sabem liquidar essas ninharias mais depressa? Eu suponho que esse tal Clavio entenda de astronomia. Dizem que o tal de Galileu transferiu o homem do centro do universo para algum lugar na periferia. Está claro, portanto, que ele é um inimigo da humanidade. E deve ser tratado de acordo. O homem é a coroa da criação, qualquer criança sabe disso, é a criatura mais sublime e inquerida de Deus. E Deus ia pegar uma tal obra-prima, um tal esforço, para botar numa estrelinha secundária, rolando por aí. Ele ia mandar seu filho para um lugar desses. Como pode haver gente perversa a ponto de acreditar nesses escravos da aritmética? Uma criatura de Deus tolera uma coisa dessas? O prelado gordo a meia voz: o homem está aqui na sala. O cardeal muito velho dirigindo-se a Galileu: ah, é o senhor. Ó, senhor sabe, eu não estou mais enxergando bem, mas uma coisa eu sempre enxergo. O senhor e aquele homem que nós queimamos, como era o nome dele? O senhor e se parecem muitíssimo.
O monge, Vossa Eminência não deve se irritar. O médico. O cardeal muito velho livra-se do monge a falar Galileu. O Senhor quer aviltar a terra, embora viva nela e lhe deva tudo. O Senhor está empurralhando a sua própria habitação. Mas não pense que eu vou tolerar. Empurra o monge, e dá passadas orgulhosas para lá e para cá. Eu não sou uma coisa qualquer, numa estrelazinha qualquer, girando por aí, ninguém sabe até quando. Eu piso em pedra firme, com passo seguro, ela está em repouso, é o centro do universo, eu estou no centro, e o olho do Criador repousa em mim, somente em mim. Os astros e o sol majestoso giram em torno de mim, fixados em 8 esferas de cristal. Foram criados para iluminar a minha cercânia, e também para me iluminar a mim, para que Deus me veja. É visível, portanto, e irrefutável, que tudo depende de mim, o homem, o esforço de Deus, a criatura central, a imagem de Deus, imperecível, e cai prostrado. O monge, Eminência, o esforço foi demasiado. Nesse instante abre-se a porta dos fundos e entra o grande Clávio, à frente de seus astrônomos. Atravessa a sala rápida e silenciosamente, sem olhar para os lados, e já próximo da saída, sem deter-se, fala a um monge. Clávio, ele está certo. Sai, acompanhado pelos astrônomos. A porta fica aberta atrás deles. O silêncio é mortal. O cardeal muito velho volta a si. O cardeal muito velho, o que houve? Tomaram uma decisão. Ninguém ousa lhe dar a notícia. O monge, Eminência, vamos acompanhá-lo à sua casa. Sustentado por alguns, o velho sai. Todos abandonam a sala, transtornados. Um pequeno monge, da comissão de inquérito, para quando passa por Galileu. O pequeno monge furtivamente, Senhor Galileu, o padre Clávio, quando saía, disse: agora é a vez dos teólogos, eles que deem um jeito de recompor o céu. O Senhor venceu. Sai. Galileu. Procura detê-lo, ela é quem venceu. Não fui eu, foi a razão que venceu. O pequeno monge já desapareceu. Também Galileu vai saindo. No limiar encontra um prelado de grande estatura, o cardeal inquisidor, acompanhado de um astrônomo. Galileu faz uma mesura. Antes de sair, faz uma pergunta cochichada ao porteiro. O porteiro responde também cochichando: Sua Eminência o cardeal inquisidor. O astrônomo conduz o cardeal inquisidor até o telescópio.